Deus tem nos chamado para fazer a sua obra e nós não devemos recuar, por mais nervosos que estivermos assim, meio ansiosos. Eu creio assim que, da mesma forma que Deus falou através dessa palavra comigo, eu procurarei assim trazer da melhor forma, expressar para os irmãos também. Amém? E Deus tenha misericórdia da minha vida, que o Espírito Santo venha falar não somente ao mais profundo, continuando falando ao mais profundo do meu coração. Espero também pela vida dos irmãos, de cada irmão presente aqui. Eu sei que cada um de nós veio aqui na casa do Senhor não em vão, mas em busca de algo da parte do nosso Deus, o Espírito Santo, que venha confortar o nosso coração, venha trazer um alento e uma fortificação na área espiritual, principalmente. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias, Lucas capítulo 10, versículo 25. 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo: bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo também. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários, e deu-lhes ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Daí perguntou assim: Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze a mesma maneira. Vai e faze da mesma maneira. Amém? Aleluia, aleluia, Jesus. Podemos ver aqui que como aqui está explicando na palavra do Senhor, era um doutor da lei, uma pessoa realmente que conhecia a palavra do Senhor e entendia sobre a palavra de Deus. E no entanto, quando Jesus lhe perguntou, rapidamente já respondeu ao Senhor, sem pensar 2 vezes. A gente vê assim, quando ele fala: amarás a teu Deus, ele crê assim que aquele certo doutor da lei poderia estar pensando assim, ao falar para o Senhor Jesus: amarás a teu Deus. Ele deveria estar pensando que: mas isso eu faço. E amar ao teu próximo também. Ele falou assim: também, eu também faço amar o meu próximo. Daí veio à minha mente, no meu coração, que o nosso Deus é um Deus eterno. Quando se fala de amar alguma coisa, no sentido de amar a Deus e amar o seu próximo, por Deus ser eterno, o nosso amor com relação a esse doutor não seria assim: amar hoje e amanhã não amar mais, ou falar para Deus assim: eu amei sim, meu Deus, eu amei o Senhor, cumpri com seus mandamentos outrora, semana passada, no dia tal, na hora tal, e no dia seguinte não continuar com o mesmo propósito contínuo, como o nosso Deus, como eu falei, é eterno. Eu amei meu próximo, eu paguei uma refeição para ele, eu
levei ele para o médico, ou coisas tais assim, para os irmãos entenderem melhor, e no dia seguinte não fazer mais nada, ou fazer totalmente ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina. E muitas vezes, através desses dois versículos que foram lidos, amar a teu Deus e amar a teu próximo, para nós parece ser uma coisa tão fácil. A mesma coisa que a gente falar assim, como se fosse como a gente veio do Brasil, uma coisa tão fácil assim, no sentido, a gente vê aquele jogador de bola jogando bola, e ele chega na cara do gol, erra o gol, a gente xinga ele, nossa, se fosse eu não teria perdido esse gol. Daí chega, a gente coloca a gente no lugar, a gente faz até pior. Às vezes falando parece ser uma coisa tão fácil, eu quero dizer para os irmãos, mas na hora de praticar, seria uma coisa tão assim que a gente vê a dificuldade que temos. E muitas vezes esse doutor da lei, nesse sentido, quando Deus fala para ele amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo, eu creio que ele deveria estar achando amar o teu próximo, no meu entendimento, amar o meu próximo como a ti mesmo, seria tudo que eu quero para mim, eu não desejaria para você. Tudo que eu quero em prosperidade para mim, espiritual, seja financeiramente, ou seja lá para quê, eu desejaria para todos que estão à minha volta. Eu creio assim que o certo doutor da lei poderia estar pensando assim, no certo sentido. Amar meu próximo, quem é meu próximo? Seria, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus parentes. Mas Jesus vai muito além disso. Às vezes amar o nosso próximo não seria assim no sentido de proximidade, no sentido de estar perto ou ao lado, mas no sentido do quê? Amar o nosso próximo no sentido de que pessoas com pensamentos diferentes, sentimentos com relação à nossa pessoa diferentes, e tudo quanto nós almejamos, ele seja assim um sentimento, um pensamento contrário, ou seja, o nosso inimigo. É muito fácil, erramos até quando amamos, podemos assim amar os nossos familiares, mas assim mesmo nós ainda acabamos errando, brigando às vezes, deixando expor nossa ira contra os nossos familiares. Imagina então, apertando mais um pouco, contra o nosso inimigo, seria fácil de amar? Jesus fala assim, vai e fazes o mesmo. É como se Jesus estivesse falando assim, vai e fazes por sua própria conta, sem a minha interferência, sem a minha ajuda. Várias vezes você consegue. Quem de nós, no nosso meio, poderia cumprir esse mandamento aqui? Amarás ao teu Deus e amar o teu próximo continuamente. Eu sou o primeiro a falar, sou o primeiro da fila. Senhor, eu não te amo continuamente. Eu não te amo, eterno Deus, toda hora do dia, toda hora, eternamente assim, contínuo. Todo dia eu penso no Senhor, expresso o meu amor pelo Senhor, cumpro com os seus mandamentos, e quanto ao menos ao meu próximo, e quanto ao menos aos meus inimigos. Quão difícil é. E nesse texto eu estava avaliando e olhando, fala sobre o sacerdote, o levita e o bom samaritano. Mas aí eu coloquei até o doutor da lei. O sacerdote significa o quê? Uma pessoa assim, um ministro, pode ser um ministro da igreja, ou uma pessoa de cargo na igreja. O levita, um tocador de música, que toca música, um obreiro da própria igreja. Não basta, irmãos, você estar indo na igreja, não basta você ter um cargo na igreja, não basta você estar fazendo a obra da igreja, que vai te impedir de você amar o teu próximo, a poder, assim, usar de certa forma contrária a que eles agiram, porque eles eram servos de Deus. Aquele que estava caído no caminho também era um da mesma família deles, e eles, no entanto, conheciam também da palavra, mas passaram de largo, como se tivesse assim repugnância pela pessoa, ou medo de ajudar.
Não basta estar na igreja, não basta, que nem o doutor da lei, conhecer a palavra. O que falta então? Eu perguntei para o Senhor, para a minha vida. O que falta para a minha vida, para que eu possa cumprir com esse mandamento? Deus falou no meu coração. Deus falou no meu coração que faltava o que mais eu precisava, o que nós, eu acredito que a maioria dos cristãos precisa da presença dele em nossas vidas. Porque através da presença de Deus na minha vida, na sua vida, a gente pode cumprir com várias coisas que Deus tem determinado para cada um de nós. Eu vi o apóstolo Paulo, para ele pregar o evangelho, ser preso, tudo aquilo que ele fez pela obra do Senhor, ele conseguiu por causa do quê? Por causa que ele tinha a presença de Deus na sua vida. Vejo aqui Pedro, um homem bravo, levava tudo no braço. Com uma pregação, a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, ele conseguiu aqui converter, arrecadar assim, para o reino cristão mais de 3.000 almas com uma pregação. Mas o que ele precisou para isso? Precisou da presença de Deus. Quando aquele povo em Atos estava reunido naquele local onde foram muitos batizados com o Espírito Santo, o que necessitou naquele local? A presença de Deus. Até, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, Sansão só realizava grandes proezas quando o Espírito Santo se apoderava dele. Quando ele tinha a presença de Deus nele, ele fazia grandes proezas. Fora isso, ele era uma pessoa que, no meu modo de ver assim, que não levava muito a sério as coisas que Deus tinha determinado para a sua vida. Mas amém. E Deus tem falado fortemente no meu coração que muitas vezes na nossa vida acontecem certas coisas que não conseguimos resolver, problemas que não conseguimos assim solucionar, vícios, problemas com, se assim posso dizer, parentes, ao nosso próximo, não somente na igreja, como em qualquer lugar que nós estivermos, porque falta a presença de Deus em nossas vidas. Mas uma coisa me alegra, irmãos, que a palavra de Deus é fiel. A Bíblia nos fala que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes. A Bíblia, quando fala que nós devemos ser praticantes, às vezes não precisa nem sentir, irmão, a gente precisa praticar. Porque muitas vezes, tem pessoas que falam, eu preciso sentir para poder praticar o que eu vou fazer, porque eu vou fazer uma coisa sem sentimento. Mas Deus fala que nós devemos ser quê? Não somente ouvintes, mas praticar. Eu me lembro muito bem quando um tempo que eu não sabia andar de bicicleta, eu tinha subir e cair, subir e cair. Eu tive que praticar para poder aprender a andar de bicicleta. Não sabia andar de carro, tirei a minha carta e comecei a praticar. A dirigir, aprendi. No serviço, entrei no serviço, comecei a praticar para poder aprender. E hoje eu faço o serviço, me dá até sono. Também na palavra de Deus. Se a gente não praticar, irmãos, dificilmente a gente vai aprender com o Senhor. E aprendendo com o Senhor, eu creio que Deus é fiel, irmãos, porque se nós nos esforçarmos em praticar a palavra de Deus, Deus vai nos colocar amor em nossos corações, pelos que estão à nossa volta. Porque muitas vezes esperamos para poder sentir. Às vezes nós temos que tomar muito cuidado para não perder essa presença de Deus na casa do Senhor. Porque muitas vezes estamos calados mediante a presença de Deus, e outrora nós, por coisas fúteis que não levavam a nada, nem a salvação, nós gritávamos, pulávamos, e hoje estamos na presença de Deus e muitas vezes estamos calados e sabemos que Deus se faz presente em nosso meio. E vemos assim pessoas que estão, às vezes, não digo nessa igreja, mas a gente vê em certos lugares que vamos, pessoas conversando, pessoas mascando chicletes, pessoas fora do... palavras sendo pregadas dentro da igreja, pessoas fora da igreja, pessoas pouco se importando com a presença de Deus ou não. Porque com a presença de Deus nos nossos corações, será tudo mais fácil. Nós iremos
nos importar não somente com as grandes coisas, como as pequenas coisas também, sermos melhores. Iremos nos preocupar se o banheiro da igreja está limpo ou não, iremos lá por conta própria. Se a irmã da cozinha está precisando ou não de alguma ajuda, nos preocuparemos em estudar mais para poder dar uma aula, mais gente para poder ajudar nas escolas dominicais, nas salas das crianças. Nos preocuparemos com os irmãos que estão enfermos, que precisam de uma ajuda aqui na igreja. Sabe por quê? Não por causa de nós, mas porque a presença de Deus em nossas vidas. Essa palavra Deus tem colocado no meu coração. Eu creio assim, se a presença de Deus está em nós, eu creio que o Espírito Santo continuará falando a cada coração fortemente, e nossas vidas serão transformadas no nome santo de Jesus Cristo.